estar de frente com você, Carla. Para mim é uma honra conversar com alguém, né, que trabalha aí no meio do Muito cinema. prazer também, Joel, e Então, para muito mim, obrigada por esse espaço. vamos lá, então. Agradeço novamente, né, dando início aqui. Vamos bater um bom bate-papo, né, sobre seus projetos, sobre sua carreira, né, tudo que veio se acontecendo até o momento de hoje, na qual você tem, né, várias curtas-metragens de grandes sucessos, né, e eu quero saber seu ponto-chave, sua virada que você teve, assim, eu quero virar, né, cineasta, eu quero dirigir um filme, quero conduzir um filme, quero escrever um filme. Quando que veio essa virada de chave na sua vida? Ai, Joel, olha, foi uma virada de chave, assim, um pouco lenta, sabe? Eu acho que foi um processo que começou, acredito, até com a decisão de fazer jornalismo, né? Eu fiz um arrodeio muito grande até realmente sentir que eu também podia me tornar uma diretora, que eu podia escrever um roteiro. É tanto que, por exemplo, quando eu fui escrever o roteiro dos Nossos Caminhos, que foi o meu primeiro roteiro, eu já tinha co-escrito um roteiro, mas eu tinha co-escrito, né? Então, assim, o Nossos Caminhos foi o primeiro roteiro que eu escrevi sozinha mesmo, e eu ainda não tinha aquela confiança, e é tanto que eu pedi, cheguei até a convidar uma amiga para co-escrever comigo, e aí acabou que eu disse, não, eu vou escrever, eu acredito que eu tenho a condição de escrever. Então, o processo inteiro, ele foi lento, né, ele foi lento, porque eu tinha muito aquela ideia de, Uhum. isso é algo muito, é inatingível, é algo que está muito distante, até eu realmente ter essa consciência de que eu podia, levou realmente aí, levaram-se bastante, vários anos, né? Eu entrei para o audiovisual, eu estava com 40, aí precisei sair, voltei aos 53, me formei aos 56, estou agora com 59, né? Então, assim, foi uma coisa lenta. Uhum. Sim, 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 entendo. Então teve um processo de até você ver que realmente dá para mim seguir isso à frente, dá para seguir isso como uma carreira, né? Vamos dizer assim. Como uma carreira, sim, sim, porque o que acontece? É, eu já entrei numa idade, como muita gente acha, assim, avançada. Eu não vejo dessa forma, tá, Joel? Eu realmente não vejo dessa forma, Uhum, principalmente porque, ultimamente, uhum, muitas pessoas têm mudado de carreira. A carreira que eu tinha antes no jornalismo não está tão distante, né? É sempre ali o audiovisual, né? Eu trabalhei para o rádio, trabalhei 9 anos para a BBC em Londres, tanto em rádio como televisão. Né? Então, assim, eu estava sempre dentro daquele ambiente e eu acredito que isso facilitou muito também a entrada no audiovisual propriamente dito, por exemplo, referindo-se a cinema, né? Tem ajudado bastante pela experiência que eu já tinha. Né? E entrei, assim, bem. uhum. Entendo, entendo. Suas inspirações de diretores ou de roteiristas, quais são, assim, que veio para você no sentido quando você veio criar a sua primeira curta-metragem? Olha, o Luzinete, que é o filme curta em homenagem à minha irmã, né? Esse curta que tem 221 prêmios e percorreu 45 países, ele Uhum, teve uma forte inspiração em Lynch, né? David Lynch. Eu também me inspiro muito no cinema do Karim Ainous, também amo o cinema coreano, né? Então, assim, foram várias as inspirações. Só que, por exemplo, para o Luzinete, que foi o meu segundo
curta-metragem, realmente teve uma inspiração muito forte ali de David Lynch. Ah, sim. Entendi. E você, como diz, pelo que deu uma sondagem aqui, para estar, né, podendo conversar com você, teve vários países aí, né, vários estados, vamos colocar assim também, né, no contexto, que você pegou os cenários, né, metragem. Teve-se ali uma linha de ideias, vamos colocar assim, estratégica, né, para fazer Você o está se conjunto, né, os referindo, elementos para o filme, se teve você se refere ao curta ou você ao quis longa? Ao trazer longa. pode falar. Isso, ao Você curto. se refere ao longa, os nossos caminhos? Isso, Ao curta? ao curta, aos seus Ao filmes curta num termo em Luzinete? geral, posso dizer assim. Tá. Sim. O Luzinete, Isso. ele foi gravado em Londres, pretendendo-se fazer como se tivesse sido em Salvador, né? É uma história que se passa em Salvador, mas foi realmente filmado em Londres, durante a Uhum. pandemia, com limitações assim extremas, como todo mundo sabe. Agora, por exemplo, Nossos Caminhos, sim, ele é mais abrangente, né? É um filme que ele se estende durante 5 décadas, ele percorre 3 países, ele inicia aí no Brasil, no Ceará, Salvador, outras cidades do Ceará também, vai a Roma, né, e também a Inglaterra. Temos cenas em Londres e temos cenas ainda a decidir, mas que podem ser tanto em Silverstone como Brands Hatch. Então, assim, tem essa inspiração porque é Uhum. onde eu moro, são países onde eu vivi, né? Eu morei os anos da universidade em Roma. Então, assim, as experiências que eu relato no filme são experiências que eu vivi nesses países, né? Nessas cidades, respectivamente. Uhum. Sim. Aí, vindo para o seu longa-metragem, é que teve um conjunto maior de equipe Sim. femininas, né, para trazer mais esse peso assim, não um peso de ruim, sim peso positivo, para dar uma comparada a mais para o longa, né, até porque ele que é o que eu posso dizer, a teologia maior, né. Sim, você se refere, então, por exemplo, como o nosso. Eu cortou um pouco aí, mas eu acredito que eu tenha entendido o contexto da sua pergunta. Você se refere, no caso, aí a Nossos Caminhos ser como uma continuação ou uma extensão do Luzinete, não é isso? Na realidade, o Luzinete ele passa a ser uma cena dentro dos nossos caminhos. Ele não foi, os nossos caminhos, ele não foi desenvolvido a partir do Uhum. Luzinete. O Luzinete, ele está dentro dos nossos caminhos, como uma cena. Inclusive, nós vamos repetir aquela cena do último dia da minha irmã, né, antes dela falecer. Então, é isso. Você, uma parte A, digamos assim, da primeira pergunta, está referindo a sua um conjunto que deu aí mais incorporamento para o filme, né? Mais vezes, como é que posso dizer assim, uma palavra que possa definir, tipo,
Assim, ainda deu mais incorporamento ao filme. Você diz os nossos caminhos, né? Ele vai ser mais Isso. descritivo, ele vai contar a história por inteiro, né? Sim, sim, sim. Nossos caminhos, como eu falei, ele se estende, né, durante 5 décadas. Ele não é linear, né? A primeira cena seria em 2001, e aí ele volta no tempo, tem o flashback, aí nós vamos para 1972, 73, depois ele vai para 1965, aí ele pula de novo mais para mais adiante, 78, aí faz aquele período e volta, e fica nesse vai e volta para realmente contar a história, mesmo que não linear, fazer sentido para quem está vendo, né, para entender a narrativa. Sim, e aí ele resgata realmente toda essa cultura, não só do Nordeste, Verdade. das mulheres, da força da mulher E na questão, né, dos nordestina. nossos caminhos, é porque picotou aí, achei que você tinha já parado de falar. Você quer que eu continue? Pode, pode. Então é isso. O filme retrata essa luta, né? As mulheres nordestinas. Ele resgata, por exemplo, o fato de eu ter tido uma avó indígena. Então tem toda essa cultura, tem toda essa beleza do Nordeste, essas cenas assim carregadas, né? De cultura, de luta, de mulheres que por tantos anos foram silenciadas, mas que estão ali presentes, né? Minha avó, inclusive, é linda, é uma cena muito, muito, muito bonita que eu resgato no filme quando ela conheceu o Lampião, né? Lampião estava indo para a cidade de Crateús para fazer um desses saques que ele e a gangue dele, o grupo dele fazia, e ele passou em Pastos Bons, que era eu não sei nem se era um município, era um vilarejo que fazia parte de Crateús, onde minha avó tinha uma fazenda. E ali ela conheceu ele, ela fez café para ele, e isso tudo é narrado de uma forma impressionante, aonde eu faço uso, assim, de uma forma belíssima do som, somente do som, brincando com a imaginação dessas crianças, né, dessas duas crianças, no caso eu e minha irmã, Luzinete, ouvindo essa história da própria avó. Né? Então, assim, é muita cultura, é muita história, são relatos muito, muito, muito bonitos, né? E aí você junta com a beleza também do local. Nós temos, além disso, nós apresentamos, por exemplo, ritmos que geralmente as pessoas aqui, eu digo aqui no caso porque eu estou me referindo a morar fora, né? Lá na Europa, as pessoas não conhecem tanto, né? A gente vai ter uma apresentação, por exemplo, de coreografada do coco de praia, né? Então eu resgato essas coisas. Eu acho importantíssimo a gente mostrar não só as lutas, né? As dificuldades que o Nordeste enfrentava e ainda enfrenta hoje em dia, mas o lado positivo, o lado riquíssimo da cultura que nós temos, né? Um patrimônio que não tem. Eu sou nordestina, talvez seja um pouco. Como é que a gente fala a palavra? Para mim, falar sobre o Nordeste, porque eu nasci aqui, eu entendo a cultura, mas, assim, em paralelo, eu acho, assim, o que nós temos aqui no Nordeste, e não falo somente do Ceará, né, em termos de cultura, gigantesco, né? E sem contar também, Sim, Joel, que, por sim. exemplo, o filme ele toca assuntos que são grandes tabus e são coisas que aqui no Nordeste, assim, ainda são repetidas, né? Essa coisa de você ter filho com um, com outro, com outro, com outro, com outro, e ficar esse monte de meio-irmão espalhado aí. Não é uma coisa que acontece somente no Nordeste do Brasil, acontece no resto do Brasil, como acontece também em outras partes do mundo. Então, é uma experiência, é um filme que vai do pessoal
ao coletivo, entendeu? Então tem um tema aí universal, grandioso, ele abrange não só o Nordeste, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? O que facilita muito a nossa distribuição. Sim, sim. E eu quero saber, assim, na sua cabeça, assim, essa questão sua da mistura entre Londres e Ceará, né? Duas culturas, né, diferentes. Eu sabia o seguinte, quando você soube, né, que na hora da premiação, lógico, tipo, meu filme ganhou premiações, né? Foi sendo premiado, foi indicado a prêmios. Como é que foi para você a reação quando você soube que seria indicado e quando ganhou as premiações? Joel, quando eu comecei a mandar o Luzinete, por exemplo, para festivais, né? O início dele, o início, assim, ele foi árduo, sabe? Porque você tem que conhecer o circuito. Na Europa, o circuito de festivais é enorme, aliás, o mundo inteiro. Só que aqui no Brasil, eu noto que as pessoas não têm muito conhecimento de. São mais de 15 mil festivais. Então, o brasileiro, eu tenho notado que ele se concentra muito nos festivais, ou nas premiações realmente mais gigantescas, como Oscar, Cannes, Tribeca, Sundance, Berlim, Veneza. Fica sempre nessa. Gente, tem uma quantidade enorme de festivais que são festivais que as pessoas acham que talvez não sejam importantes, são importantíssimos. Até festivais novos que olha, você manda o seu filme, não é garantido entrar, porque tem essa demanda, entendeu? Então, assim, fora do Brasil, eu acredito que o cinema independente, ele está indo assim, eu acredito que tem uma valorização muito maior, né, nesse circuito aí independente. Então, assim, quando eu comecei a mandar, logo de início foi meio que difícil, e aí ele começou a ter indicações, ganhou ali, ganhou acolá, e foi, e aí eu me lembro que, por exemplo, o Luzinete, ele recebeu uma indicação da Royal Television Society, que lá na Inglaterra, ela é um prêmio no patamar de um BAFTA, né, o BAFTA, que é o Oscar do cinema britânico. Então, o Royal Television Society, eu me lembro que como o meu filme foi um filme estudantil, né, a universidade, todos os anos, todas as universidades na Inglaterra, elas enviam os melhores filmes produzidos pelos seus estudantes para a Royal Television Society. E, nesse ano, foram 2 da minha universidade e os 2 entraram. Né? O meu entrou, inclusive, recebeu indicação de melhor drama, né? Nós não ganhamos, mas assim, só em termos recebidos, a indicação foi uma coisa assim fenomenal. E aí depois, entre tantas outras indicações, tantos outros prêmios, o Luzinete recebeu o prêmio de melhor filme europeu, melhor curta europeu, no festival TIFF, em Toronto. E eu digo, quando eu recebi a notícia, eu me lembro como se fosse, eu fiquei, meu Deus, é verdade? Porque eu me lembro que nós tinham sido 12 indicações, e eu estava competindo com curtas da Itália, da Alemanha, da Suíça, da República Tcheca, Espanha. O meu filme era o único representando o Reino Unido, né? Então, assim,
quando ganhou, eu realmente, eu gritava tanto, sabe? Eu digo, meu Deus, não acredito, porque é um festival muito importante lá no Canadá. Inclusive, ele é um festival que ele como é que a gente chama? Ele é qualificador, é um dos festivais que qualifica para o Canadian Screen Awards, que seria o Oscar do Canadá, né? Assim, é um prêmio um festival bem importante. Eu fiquei muito feliz, E o Luzinete ganhou muitos prêmios, recebeu uma crítica fantástica nos Estados Unidos, ganhou muitos prêmios em vários estados dos Estados Unidos, na França, Itália. E Grã-Bretanha também, assim, entre outros. Né? Ele foi para o Canadá, foi inclusive para o Japão, a gente ganhou no Japão, em Tóquio, em Osaka e Kyoto. Né, em 3 cidades importantíssimas do Japão. Ele, inclusive, ganhou o prêmio Akira Kurosawa. Né? Então, foi fenomenal. A jornada assim, que o Luzinete traçou foi espetacular. Inclusive, eu já entrei em contato com a Guinness, porque o pessoal ele tem o recorde, né? Eu só tenho que inscrever, porque o recorde anterior teria sido de bem menos. Nós temos, na época, eu estava com 216, agora já está com 221 prêmios, né? E o longa, o roteiro do longa, no momento, está com 105 prêmios, né? Uhum. Sobre o longa, né? Antes de eu entrar no assunto do roteiro do longa, quero também aqui, né, deixar, como se diz, né, a seu curta-metragem que eu gostei muito, né, de verdade mesmo, porque todas as entrevistas que eu pego para fazer aqui, eu encaro todas sérias, né, e sempre dou uma estudada, sempre procuro ali Uhum. alguma coisa e tal, né, também vai ter alguma coisa ao que conversar, né, com o participante que eu estou entrevistando, sim, né, e eu achei muito interessante, né, até mesmo porque como você acabou de dizer aí, vou só reforçar, né? O Brasil não é muito, ultimamente está melhorando, né? Mas eu falo no termos antigos, né? O Brasil não era muito assim de filme que se possam ter muitas críticas boas, né? Você disse, não, não dizendo que filmes assim são ruins, não é? Mas ultimamente está tendo mais críticas boas, né, aos filmes brasileiros. E quero parabenizar o seu trabalho, né? Muito obrigada. Porque não é fácil hoje em dia você competir, né? Porque querendo ou não é certa competição, né? Da premiação. Sim, sim, sim. É uma competição enorme, é bem ferrenha, porque Assim. Mas não é fácil estar no mercado hoje, onde se tem outros lados do mercado também. Não, realmente não é. Realmente não é. Você manda, olha, os festivais aos quais o filme participou, o Luzinete, por exemplo, e também o roteiro dos Nossos Caminhos, são festivais que recebem, em média, entre 15 mil, às vezes até 40 mil inscrições. Então, não é uma coisa, é uma competição enorme, né? E eu, por isso, fiquei muito feliz quando, assim, com todos esses prêmios, e ressalto o prêmio que ele ganhou lá no TINF, porque realmente eu fiquei surpresa, eu fiquei muito feliz mesmo, né? De ter um filme representando não só o Reino Unido, mas ele chegou a representar também o Brasil. A gente representou o Brasil no Uruguai, representamos em muitos outros, na Irlanda, e muitos outros países, né? Então, assim, quando eu
recebi essa notícia, gente, é uma coisa assim que não dá para descrever, né? Porque você trabalha tanto, você se esforça tanto, e tem o problema do dinheiro. Nós fizemos uma campanha e tudo, mas eu tive que colocar mais ou menos do meu bolso. Eu já cheguei a colocar mais ou menos para a produção, eu cheguei a colocar 1.500 libras, né? E para, por exemplo, depois para os festivais, eu já gastei mais de 2.000, mais de 2.000 libras eu gastei. Eu acredito que em mandar para tanto festival, eu cheguei a uns 2.500. Então, assim, é um esforço enorme, né? Um esforço enorme. E sem apoio, Uhum. geralmente sem apoio Então, de... é, realmente, a maioria dos projetos que eu vejo do Brasil, aí eu tô falando projetos no termo em geral, não só filme que geralmente a gente vê no cinema, mas Uhum, coisas da internet mesmo, né? Projetos pequenos, animações, né? Força BR mesmo, é um dos projetos que eu gosto demais, e é aqui do Brasil. Vira e mexe sempre estão aí na CCXP. uhum. São coisas que realmente não tem apoio merecido, né? Não tem aquela carência, né? E novamente, meus parabéns mesmo, de verdade, né, pelo seu trabalho, porque você saiu do jornalismo, né, e, e foi encarar, né, foi uma aposta, vamos colocar assim no termo, né, foi uma aposta de uma outra carreira, né, resumindo tudo, tá? Foi uma aposta de carreira e que deu certo, né? Como se diz o Eu ditado, espero ainda que bem que deu continue dando certo. certo. Bom, agora sim, vamos chegar ao ponto do roteiro dos nossos caminhos, porque somente o roteiro até então, só o roteiro, porque o filme, com certeza, vai ter muito mais, né, indicações, muito mais premiações, né? Deus te ouça, Deus te Só o roteiro ouça. em si já se tem, só o roteiro em si já se tem, né, várias, críticas, várias indicações, né, várias Uhum. recomendações. Então, pode se esperar que também vai rodar o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Eu ouso você é ousado, um brasileiro ousado a dizer, estará em algumas premiações de alto escalão, com certeza. Olha, é o que nós estamos realmente lutando, né? A gente precisa realmente, nesse momento, fazer a captação, mas eu tenho uma equipe espetacular, com profissionais que são já reconhecidos, são profissionais premiados, né? A minha equipe é realmente uma equipe fantástica, muito dedicada, né? São pessoas que, desde a diretora de arte, ao diretor de fotografia, a pessoa que vai fazer o som, são todas pessoas premiadas, e várias outras indicações também. São pessoas, assim, de uma sensibilidade excepcional, que é o que eu preciso para fazer nossos caminhos. Ele não é um filme assim qualquer. Eu acredito que eu não gosto de falar qualquer, porque eu acho que todo trabalho é digno e merece o respeito, e eu sei o quanto a gente luta para realizar um trabalho, né? Realizar um filme. Mas, assim, pela sensibilidade dos temas, pela beleza do que a gente já antecipa da coreografia, né? Da fotografia, da narrativa, de tudo. Realmente, não sei se você teve a oportunidade de ler uma das últimas críticas, mas é como a crítica, uma das críticas que nós recebemos, ele realmente tem tudo, sim, para ser um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro contemporâneo, sabe? Da nossa época. Uhum.
Se não me engano, eu acho que eu cheguei a ver sim, se não me engano. É, enfim, vamos falar também de áreas técnicas. Não é meu forte, então fiz um estudo basiquinho para poder conversar com você. A parte da escolha de músicas, né? A trilha sonora, digamos assim, para cada local, assim, né? Para cada local de filmagens, de cenas do longa, né? Nossos caminhos. Quais foram os tipos de escolhas, né? Que vai citar aí no filme? Se vai ser algo tipo, vamos supor assim, tipo, a música vai contar a cena, algo assim, ou é só uma trilha sonora para deixar o, né, ficar ali para o momento X do filme? Olha, Joel, eu já fiz é uma combinação dos dois. Eu já, por exemplo, faz parte da nossa equipe o compositor que é o Fábio Mondego. Ele é um compositor carioca, tá? Já ganhou, acredito que uns 2 prêmios da Academia Brasileira de Cinema. É fantástico. Já ganhou prêmios como melhor trilha sonora original, né? Inclusive, acredito que fora do Brasil também. Agora, vai ser uma combinação dos dois. Por quê? Porque, como é um filme de época, e eu estou contando uma história pessoal, eu tenho muitas músicas ligadas a essas histórias. Inclusive, essas músicas me ajudaram não só a manter a minha memória viva, mas a também localizar o tempo de cada uma, pelas músicas que eu associava àquela memória. Porque quando eu tenho uma memória de uma certa cena, daquilo que aconteceu, eu me lembro a música que estava passando na época, e eu consegui, dessa forma, fazer todo um cronograma, entendeu? Então, existem músicas, assim, muito importantes que eu realmente, eu sei que vai encarecer muito o orçamento, mas, assim, para mim é importantíssimo. Tem músicas, por exemplo, como Goodbye Yellow Bridge Road, do Elton John, tem músicas do Belchior, aí, sabe, são as coisas que contam a minha história, contam a história da minha irmã, né? Então eu tô fazendo assim uma combinação dos dois e vamos ver, né? Vamos ver, porque a gente vai ter que entrar aí em negociações com o Uhum. pessoal, os direitos, né, autorais. Mas são músicas realmente que, Sim, sim. nossa, você escuta uma música de 72, ela te leva a 1972. Você escuta uma música dos anos 80, ela vai te levar, claro, isso é uma coisa que não se, né? É uma coisa que de se esperar, você viaja, e aí, então aquilo vai ajudar muito mais, né? Essa mixagem aí do visual, com toda o que ele traz ali, e a música, né? Uhum. E, e tem a questão também da escolha de cores, né? Paletas de cores, no caso, porque, A né, gente hoje em ainda, dia sim, a gente está trabalhando são nisso. assim, sim. Porque hoje em dia a gente vê muito dos filmes, né? Em termos geral, até mesmo brasileiro também, essa questão da escolha de cores, que a cor vai contar o filme, né? Da tonalidade, assim, de expressão, de emoção, né? Sim, sim, eu
Essa viagem que eu fiz para cá, eu estava acompanhada do meu diretor de fotografia, que foi já embora ontem, voltou, eu estou voltando para a Europa amanhã, ele foi ontem. E nós tocamos nesse assunto justamente não só da cor, mas do formato, que tal começar com uma câmera tal, e depois passar para essa câmera e terminar dessa forma, justamente para ajudar a audiência, né, quem vai ver, identificar esses períodos, né, para não se perder, porque é muito importante isso. É muita história, né, tem todo um, claro, a gente vai Sim, sim. É um filme que tem, é um filme de época, então tem as roupas, isso tudo ajuda, os carros, isso tudo ajuda, tudo vai, mas também essa cor, essa parte da cor, engraçado, eu fui a Salvador também, né, para a gente ver as locações, e eu tenho família em Salvador, e os meus sobrinhos falaram para o meu diretor de fotografia, que se chama Calê, né? Calê, pelo amor de Deus, tira, não vai botar amarelo, porque eu já estou cansado de ver todo filme brasileiro, tem que ter aquela coisa amarela, só porque a gente está no sol, e aí a gente riu, e eu digo, olha, que observação interessante, como é que a gente pode fazer para mudar um pouco isso, e ao mesmo tempo manter, né, manter essa diferença, porque, claro, aqui a luz é diferente, né, a nossa luz lá na Europa é um pouco mais branca, é um pouco mais, às vezes até nem luz tem, mas assim, entendeu? Então é uma coisa que a gente está discutindo, a gente vai falar, essa foi uma primeira viagem, ainda não estamos em pré-produção, vamos ainda voltar aqui com mais tempo para fazer a pré-produção, né, então tudo isso vai ser discutido. Uhum. Eu acredito que vai ficar muito bem essa direção sua, você falou que vai usar uma câmera diferente no início, né? Para depois ter uma câmera final diferente e vai ter A gente todo um cuidado A ali gente para está que o público que for discutindo isso, assistir, a audiência, foi uma né, ideia. perceber. Uhum. Sim, sim. Para encerrar, o que você possa se deixar aí uma mensagem, né, de inspiração, porque muito provavelmente vai ter alguém aí, né, né, não precisa ser necessariamente mais novo ou mais velho em si, vai ter alguém que vai assistir isso aqui, vai querer inspirar também pela sua história, pela sua carreira, né, de sucesso. Se tem alguma mensagem que posso deixar aí de inspiração? Joel, eu sempre segui o meu coração, sabe? Eu já fiz muitos saltos no escuro, e eu acredito muito. Eu sou uma pessoa que tem fé, mas assim, eu acredito muito no que você veio para cá para fazer, entende? Então, assim, isso foi uma coisa muito clara. Às vezes a gente dá um caminho um pouquinho mais longe, porque a gente não é a hora, não é a hora de começar determinada coisa. Porque quando a hora chega, não importa. Eu comecei aos 40, precisei passar quase que 13 anos fora, voltei aos 53, me formei aos 56, estou com 59, vou fazer, sim, ainda a direção de um longa aos 59, 60, né, vou fazer 60 em fevereiro, e eu não ligo para isso. Eu não ligo, eu nunca realmente fui uma pessoa que me detive porque alguém acha, ou porque alguém diz. Se eu fosse prestar atenção a isso, eu não teria saído nunca de Fortaleza aos 19 anos para ir a cruzar o Atlântico e ir para um outro país. Então, assim, eu acredito muito, é você quem decide, são suas decisões e você tem que não ficar de braços abertos, cruzados, aliás, você tem que abraçar o que você quer, né? E realmente é isso, é não prestar atenção.
conselho, presta atenção aos conselhos, porque você vai encontrar pessoas que vão te dar bons conselhos, mas na maioria das vezes, essas pessoas que vão dar conselhos, elas nem mesmo passaram pelas mesmas coisas que você, e mesmo que elas tenham passado, cada um tem uma experiência diferente, cada um tem um caminho diferente. O meu caminho não foi igual ao da minha irmã, entendeu? Mesmo nós tendo começos idênticos. Então é isso, é você realmente, o que é que eu quero da vida? O que é que eu quero? O que é o que eu posso fazer? E não esperar por ninguém. É isso. Certo, certo. Muito obrigado ao TZM Entretenimento, Madalena, por proporcionar esse bom bate-papo com você, Carla. Muito obrigado também por ceder seu tempo, muito obrigada, seu, Joel. seu espaço para a gente bater esse bom bate-papo, a gente conhecer mais do seu trabalho, né, dos seus projetos, do que está vindo agora, né, nossos caminhos, que com certeza vamos ver muitas premiações aí. Estou torcendo aqui por você. Muito obrigada. E obrigado mesmo de coração. E eu recebo. E é isso, a gente pode e já devolvo tudo encerrar. de bom. Amém.